O nome dessa palavra, ela é bem curta, mas é poderosa. Não desista. Amém? Não desista. Nós avisamos de manhã. Claro que tem pessoas aqui que não vieram de manhã, e você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus enviou você. Nós não vamos desistir, não importa o problema que você está vivendo, não importa. Eu creio que o Senhor, Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Deus quer falar com você, e o nosso coração está aberto para o mover de Deus, em nome de Jesus. Olha só, quando a gente ora para Deus trazer uma palavra para a igreja, Deus traz uma palavra, algo tremendo acontece. A palavra que vai ser ministrada nessa noite é uma palavra que veio do trono de Deus para mim e para a sua vida. Não é mais um texto da Bíblia que será lido. É algo que Deus deseja ministrar sobre a minha e a sua vida nessa noite, amém? Então, isso que vai ser ministrado aqui é algo poderoso, vindo do trono de Deus. Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra. Deus me trouxe aqui para ouvir uma palavra. Ele vai usar a minha boca, mas eu vou ouvir, vou receber também, em nome de Jesus, amém? Há 25 anos atrás, a nossa família estava destruída. E nós ouvimos uma palavra igual a essa, que nós vamos estar ministrando para vocês. E nós não desistimos. E olha que o nosso problema era muito grande, muito sério. Nós tínhamos vindo de uma destruição na área familiar. O Juan tinha 1 ano só de idade. E nós colocamos no nosso coração, não importa do jeito que nós estamos, nós cremos que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E 25 anos depois, nós estamos aqui para contar as maravilhas que Deus tem para vocês. Anteontem, a gente estava sentado na sala, olhando as fotografias que nós imprimimos lá na festa da Gleice, do Caleb, da Clean Service. Ficamos brincando com a máquina, imprimindo foto do Owen. E olhamos para aquelas fotos do nosso neto, e eu falei para o Zé assim, amor, ainda bem que nós não desistimos, né? Olha que coisa linda. Olha a nossa família como é hoje. Se a gente tivesse desistido, o Isaac não tinha nem nascido, porque o Isaac foi gerado depois que Deus restaurou nossa casa, e consequentemente o Owen, nosso netinho, que é filho do Isaac, também não existiria. Como é bom a gente olhar para a nossa vida e ver que valeu a pena. E eu sei que você que está aqui também pode olhar e já ver coisas que Deus fez na sua vida. Alguns podem olhar e ver muitas coisas que Deus já fez. Outros podem olhar e ver algumas pequenas coisas que Deus já fez, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é aquele que começou a boa obra, e Ele é fiel e justo para completar a boa obra, e a obra de Deus na minha e na sua vida ainda não está completa. Deus ainda tem muito para fazer na nossa vida. Olha para a sua vida como um quadro que ainda está sendo pintado, como uma obra de arte que ainda não está concluída, mas aquele artista que está desenhando a minha e a sua vida já sabe o resultado final. Ele já sabe exatamente como é que vai terminar a nossa história. E hoje a gente olhando para a nossa história, há 25 anos atrás eu não era capaz de enxergar isso. Há 25 anos atrás eu mal era capaz de enxergar que Deus podia mudar meu marido, porque ele era um homem muito ruim comigo, gente. Era um homem muito difícil de lidar, e hoje eu olho para a vida dele, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, coração quebrantado, amolecido, que me abençoa, que me trata bem, que ora por mim, que me protege. Só Deus para transformar esse homem nisso que ele é hoje. Então eu não sei qual é a situação da sua vida, eu não sei quais são os milagres que você precisa, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, do problema que você está vivendo, porque hoje eu também estou vivendo problemas grandes. Mas eu sei que o Deus que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Você precisa apenas crer, se posicionar e receber. E tem uma palavra de poder para a sua vida hoje. Tem uma palavra de poder para a minha vida hoje. Deus está falando, e nós já aprendemos que antes do milagre vem a palavra. Então fica alerta, fica atento na palavra que está sendo ministrada, para você não deixar o milagre passar e amanhã vir outra pessoa aqui num púlpito e dar o testemunho,
e você falar, puxa vida, só acontece na vida dos outros, na minha não está acontecendo. A palavra está sendo ministrada, segura a palavra para você poder viver seu milagre, amém? Amém. E como Deus, Ele trabalha no completo, você pode pensar na sua família, mas você pode pensar no ministério que Deus tem para você, você pode pensar nas suas finanças, você pode pensar na sua saúde, você pode pensar na sua vida profissional. Deus, Ele é um Deus abençoador, amém? Abram, por favor, no livro de Salmo 107, diz assim: dei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, e a sua vida ia se esvaindo. Olha como é que esse povo aqui estava. Estava nas mãos do adversário, estava reunido em outras terras, estava perambulando pelo deserto, por terras áridas, não tinha, estava sem encontrar uma cidade habitável, estavam famintos, estavam sedentos, e a sua vida estava se esvaindo. Estavam perdidos. Ou seja, eles estavam enrolados. E esse povo, sabe o que ele fez? Eles clamaram a Deus. Quando nós estamos no deserto, quando nós estamos na mão do inimigo, quando nós estamos sedentos, se nós ficarmos quietos, é pior para nós, não vai mudar nada na nossa vida. E no versículo 6, e no versículo 7, diz assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Não precisa responder, só pensa. Na sua aflição, quem está aflito aqui hoje? Quem tem algo dentro do seu coração que está movendo a aflição, que está movendo, porque assim, seria não humano você não ficar aflito quando vem um problema. Nós somos humanos. É normal ficar aflito. É normal se preocupar na hora que a gente recebe aquela notícia. Estava falando para o Zé. Eu fiquei muito aflita quando eu recebi a notícia da doença da minha mãe. Muito aflita. Meu coração se perturbou. Minha mãe foi diagnosticada recentemente com um tumor no pâncreas. E o jeito que os médicos falaram com a gente era para deixar qualquer um aflito, quanto mais um filho que ama. Mas a aflição, ela durou só um determinado período. Se você está aflito por alguma coisa aqui nessa noite, se alguma coisa tem tirado a sua paz, Deus trouxe você aqui e está dizendo, na sua aflição, naquilo que tem te deixado aflito, tudo bem de você ficar aflito, mas não pode parar na aflição. Você tem que dar o passo seguinte, como Ele está nos ensinando aqui, na sua aflição. Deus não ignora a nossa aflição. E outra coisa legal também que eu achei Deus ministrando no nosso coração. Às vezes, alguém vem falar comigo assim, eu estou muito aflita por causa disso. E eu penso, nossa, que bobagem. Está aflito por causa de uma besteira dessa. Eu não falo. Estou falando aqui para vocês, tá? Mas eu não falo com a pessoa. Mas às vezes a pessoa pede uma oração, estou tão aflita, estou tão angustiada. Normalmente é a mulher que fica aflita por coisa pequena. E aí eu penso comigo, mas tão pequenininho isso, menino, você está deixando isso tirar a sua paz. Aí sabe o que Deus falou para mim? Você pensa assim, eu não. Aquilo nunca vai ser pequeno para mim. Pode ser uma coisinha desse tamanhozinho para você, mas para aquela pessoa é enorme. Para aquela pessoa é um gigante que está se levantando na frente dela. E Deus não menospreza a sua aflição. Deus não acha pequeno o que você está sentindo. Deus não fala, que frescura, para com isso, que bobagem. Como de vez em quando eu tenho vontade de falar. Deus falou para mim, eu não acho pequeno, eu estou falando da sua aflição. Pode ser pequenininha ou pode ser enorme. Deus não despreza a sua aflição. Por isso, você pode estar aflito por causa de uma bobagem.
Deus está falando na sua aflição, não importa qual seja ela, é na aflição que você está hoje, Deus vai agir hoje nessa aflição, amém? Amém. E o importante, quando você estiver aflito, é não ficar de boca fechada. Clama para Deus, clama. Faz como a Gleice fez, liga para os pastores, liga para alguém que você sabe que possa interceder por você. A oração intercessória é uma oração que agrada o coração de Deus. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Quando eu estava na mão do inimigo, Jesus Cristo já estava intercedendo por mim, e hoje eu sou um pastor. Ou seja, a intercessão vale a pena, não desiste. Às vezes você fala assim, eu não vou interceder por aquela pessoa é tão dura de coração. Não, se você não interceder, quem vai interceder? A gente fala no casados, se a esposa não interceder pelo marido, quem vai interceder pelo marido? Se o marido não interceder pela esposa, quem vai interceder pela abençoada? Se os pais não intercederem por seus filhos, pastor, eu já chutei o pau da barraca, esse meu filho é muito desobediente. Não, continue intercedendo por ele. Uma hora Deus vai tocar no coração dele e ele vai agradecer. Ele vai um dia chegar e falar assim: pai, muito obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Deus, ele é fiel. Uma hora o coração dessa pessoa vem. E o que eu acho tremendo, Deus não ignora a nossa aflição. Ele vem nos livrar na nossa aflição, se a gente clamar. Deus não é como o nosso inimigo, que entra na nossa vida sem pedir licença. Se não houver clamor, não tem livramento. Agora, uma coisa que o Zé falou, eu posso não querer clamar, mas outra pessoa pode clamar por mim. O clamor não precisa ser meu pela minha vida. A pessoa que clamou por 10 anos por nós, em hora nenhuma nós queríamos Jesus. Eu vi meu pai botar ele para fora de casa um monte de vezes. Cada vez que ele vinha falar de Jesus dentro de casa, meu pai, que era espírita, falava: sai você com esse livro preto daqui, corre daqui, você é meu amigo, mas se você vier com esse papo de religião, nós vamos brigar. 10 anos ele clamou ao Senhor pela nossa família. E um dia o Senhor nos livrou da nossa tribulação. Precisa de clamor para livrar da tribulação. Mas se a pessoa não quiser, eu intercedo por ela. Quantas pessoas você conhece que está no meio da tribulação? Quantas pessoas Deus está trazendo à sua memória agora, que está no meio de uma tribulação? Sabe por que está vindo na sua mente? Porque o Espírito Santo quer que você clame por ela, que você interceda por ela, que você abençoe a vida dela, para que ela seja arrancada, livre de toda a tribulação, como Deus está dando a palavra aqui nessa noite. Deus, ele é um Deus tão completo, que você imagina que tivesse escrito assim: na sua aflição clamar ao Senhor. Pronto, acabou o versículo. Mas não, na sua aflição clamar ao Senhor, vírgula, e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Aleluia. Deus sempre vai te livrar quando você clamar. Sempre, não é de vez em quando, não. Você clama, amém. Deus escuta. Ah, pastor, estou clamando há 10 anos. Continua perseverando. Não pastor, eu estou uma semana clamando. Continua clamando. Não desista. Amém. Você vai colher. Deus está falando. Deus é mentiroso? Deus está falando comigo e com você nessa noite. Comigo e com você nessa noite. Se você clamar, Ele vai te livrar da sua tribulação. Acabou. Acabou. Eu vou clamar até quando? Até Ele me livrar. Sabe quando que eu vou me calar? No dia que Ele me livrar. O diabo não vai me calar. O diabo não vai fazer eu parar o meu clamor. Porque Deus nessa noite está falando comigo e com você. Se você clamar, eu vou te livrar da sua tribulação. Aleluia por isso. E o tremendo aqui nessa passagem, nesse salmo, é que ele repete isso 4 vezes. E nós vamos ver nas 4 áreas que Deus está prometendo para a gente que Ele vai nos livrar da nossa tribulação. Pastor, eu posso clamar para o pensamento? Pode, mas clama com a sua boca. Porque Deus fez o mundo como? Pensando. Fez o mundo falando.
Então fala, quando a gente quer que vocês participem do culto, é isso, quando o pastor Clênio fala, é isso, nós vamos no final chamar vocês aqui para vocês clamarem, e aqui esse lugar vai tremer, porque aqui vai ter clamor de um povo de Deus que está precisando de uma bênção, de uma libertação, de uma cura, e essa noite, porque olha só, no versículo 7, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Primeira coisa que Deus está falando que vai fazer. E os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Conduziu por um caminho. Pastor, quem é esse caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus sempre vai te conduzir para Jesus, porque é Ele que vai mudar a tua vida. E o caminho é Ele de que Jesus vai mudar a tua sorte. E o caminho de Jesus é sempre seguro. Não temerei mal algum. Se o Senhor Jesus está comigo, eu não tenho medo. Então eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Se você teme alguma coisa, se o diabo tem colocado medo no seu coração, medo de não conseguir pagar as contas, medo de que seu filho nunca volte para Jesus, medo de que essa doença não seja curada, medo de que seu casamento entre numa crise de novo, medo de que o seu casamento nunca seja restaurado, eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse medo vai sair hoje. Medo que as suas finanças sejam quebradas, vai sair hoje. Medo que a sua empresa seja atacada, a crise pode chegar em qualquer lugar, mas aquele lugar onde Jesus está, a crise não vai chegar. Todo medo vai sair, porque nós estamos no caminho seguro. Jesus é o caminho seguro. E fala assim também no versículo 7, vai te levar para um caminho seguro a uma cidade habitada. Olha só, tem pessoas, e eu conheço pessoas, que já se converteram assistindo televisão. Converteram sozinhos, lendo a Bíblia. Em casa. Em casa. Vocês devem conhecer também. Mas não é bom que você fique sozinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja é uma cidade habitada. Vocês sabiam disso? Sabia, pastor Clênio? O Ministério Internacional de Deus é uma cidade habitada. Aqui você vai ter pastores cuidando de vocês. Aqui vocês vão ter irmãos que amam. Olha para o seu irmão que está do lado, olha para ele. Essa pessoa que você olhou para o lado, é a pessoa que pode interceder por você, que pode pagar o preço por você, pode te ajudar em oração. Deus sempre vai nos conduzir para uma cidade habitada. Significa que estar isolado não é lugar seguro. O lugar seguro é no meio da congregação. Isso aqui é terra segura, é lugar habitado. O diabo sempre vai fazer com que você se isole. Por isso tem tantas pessoas agora se decepcionando com a igreja, se decepcionando com o pastor, indo lá, eu vou adorar a Deus aqui na minha casa. Cidade habitada. Passar por aflição, por tribulação, todo mundo vai passar, mas é muito melhor você passar na cidade habitada. Você passar com pessoas que estão ali te orientando, orando por você, te exortando, te dando uma palavra de vitória, te alegrando. Eu me lembro que quando nós perdemos o nosso filho, nós perdemos ele numa semana, e na semana seguinte nós fomos para o culto domingo à noite na igreja, e uma pastora da igreja veio falar com a gente, falou assim, eu não esperava ver vocês aqui tão cedo. Para onde mais eu ia? No meio da tribulação? Eu quero estar no meio da cidade habitada. Faça relacionamentos, se envolva com as pessoas, finque as suas estacas bem fundo no chão da congregação. Você precisa da igreja. A igreja é a cidade habitada. Se envolva. Nós ficamos 19 anos numa mesma igreja. Tem gente, pastor, que pula de igreja em igreja. Ministério em ministério, não gostei desse pastor, falou uma coisa que eu não gostei, fui lá, o irmão olhou de um jeito para mim. Não finca raiz, não está nunca numa cidade habitada, nunca vira habitante, como é que fala? Cidadão daquela cidade. Seja cidadão de uma cidade habitada, amém? João capítulo 6, versículo 66 em diante, diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor,
para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Às vezes você está passando por uma luta, e às vezes a pessoa falta o culto, e a gente fala assim, senti sua falta, viu? Sabe por quê, pastor? Estou passando uma luta muito grande. Se você está passando uma luta muito grande, o melhor lugar para você estar é aqui. É na cidade habitada. Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu e a Bruna, nós tivemos uma briga. Eu lembro que acho que a última briga que nós tivemos foi essa de... Precisa tomar meu remédio para a memória, estou esquecendo coisa da semana passada. E era um sábado à noite. Eu lembro que a Bruna encheu minha paciência. Eu peguei meu carro, saí de casa. Em outros tempos, ele ia parar no boteco. No boteco. Num barzinho. Eu fui para uma igreja. E era um sábado à noite. E sábado à noite estava tendo o culto dos jovens, na mocidade. Eu cheguei lá, fiquei lá no último banco. E como Deus falou comigo naquele dia. Eu fui para o lugar certo, que é na casa de Deus. Na casa de Deus, você sempre vai ter uma palavra de Deus para te levantar, para te dar fé, para você não desistir, para que a tua vida possa mais e mais caminhar. A Bruna falou, nós ficamos 19 anos numa igreja. Isso é bênção. Teve um dia que o pastor Clênio está compartilhando comigo, uma pessoa falou assim, pastor, estou querendo ir para a sua igreja. E o pastor Clênio falou assim, ora. Se Deus mandar você vir para cá, você vai ser muito bem-vindo. Mas se Deus não mandar você vir para cá, você vier. Você vai estar com problema, você vai trazer problema para mim. Vai ser Jonas no meu barco. E aí o Clênio falou comigo assim, Zé, e aí tu acha que eu peguei pesado? Eu falei, não, pastor, falou certinho, está bom demais. E é esse jeito mesmo. Se você orar, e Deus falar que é aqui, firma a estaca aqui. Se você orar e Deus falar que não é aqui, vai para onde você, que Deus te mandar, mas firma a estaca, faz uma aliança, faz uma aliança. Relacionamentos, alianças de oração com as pessoas na igreja. Isso é ser conduzido para uma cidade habitada. Mais para frente, no versículo 13 lá de Salmo, diz assim, ainda no Salmo na 107, sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. De novo, pastor, de novo. No versículo 14, Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que o prendiam. Versículo 14, Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Olha só, a gente foi no jantar no sábado, na sexta-feira à noite, e tinha um rapaz, que eu não via faz tempo, que ele era lá da Central. Muitos anos. E lá eu ministrava uma palavra para os homens, na época do encontro, sobre sexo. E eu meti o pé na jaca. Falava mesmo, eu era viciado em pornografia, assistia filme pornográfico, via Playboy, esse trem todo aí. Você pode pensar assim, pastor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é, rapaz, o Senhor, presta atenção. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Eu era preso nessa área da pornografia. E lá eu achei engraçado, porque eu não vi o cara tem uns, não sei quantos anos. 10 anos. E aí o cara chegou para mim e falou assim, Talismã, você sabia que até hoje eu lembro de você? Eu falei, que benção, meu irmão. Eu lembro daquelas palavras que você ministrava, que você assistia filme pornográfico. Pô, a lembrança que ele tem. A lembrança dele era essa, que eu era viciado em pornografia, mas... Ele me resgatou das trevas. Quebrou, e hoje eu sou uma nova criatura. Amém. Em Cristo Jesus. E o que Jesus está falando aqui nessa noite é para Ele, então é forte. A segunda área na nossa vida que Ele quer ministrar
Ele quer nos tirar das densas trevas. Ele quer nos libertar do pecado. Ele quer quebrar toda a corrente que nos prende. Eu não sei qual é a área da sua vida que está presa, mas se tiver alguma, se fosse você, estava tomando posse agora da palavra profética do Senhor. Ele está quebrando toda a corrente que te prende. Aquilo que está escuro na tua vida, aquilo que está densa treva, que você olha para frente e você não vê esperança. Senhor, eu não sei como eu vou sair dessa situação. Pois Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele está te livrando das densas trevas. A luz do Senhor vai começar a brilhar, as densas trevas vão sair, e como você não vai saber nem de onde você vai sair daquela situação, porque a luz do Senhor Jesus dissipa qualquer treva na nossa frente, amém? E aqui nós estamos falando de pecado sexual, mas não pensa que é só isso não. Pastor, eu tenho dom de língua, pastor. Língua grande. Eu não consigo parar de fofocar. Essa noite tu vai ser liberta. Amém. Essa noite Deus vai pegar um alicate dele, santo, que se fosse alicate nosso, estava enrolado. Ainda bem que não é. É um alicate de Deus. Aí Deus, Ele só faz assim nessa língua, ó. Aí você só vai falar bênção, você vai parar de fofocar, você vai parar de mentir. Pastor, eu minto, pastor. Hoje à noite você vai parar de mentir. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, não acabou não, são 4 áreas, nós só falamos 2. Salmo 107 ainda, versículo 19 e 20. Olha Deus falando de novo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. No versículo 20, Ele enviou a sua palavra. Glória a Deus. E os curou e os livrou da morte. Ele fez o que, gente? Ele enviou a sua palavra. O que nós aprendemos já com o pastor Clênio? Que toda vez que Deus quer fazer, Ele fala antes. Ele envia a palavra antes. E aqui é literal. Ele enviou a sua palavra. Para quê? Recebe aí no seu lugar. Para me curar e para me livrar da morte. Todas as áreas da sua vida que estão feridas, todas as áreas da sua vida que estão sangrando, todas as áreas da sua vida que estão abatidas, chorando, recebe a cura do Senhor, em nome de Jesus. E mais, todas as áreas da sua vida que você já deu como morto, que você já não acredita mais, porque você tem clamado tanto e não tem visto. Deus mandou a gente aqui nessa noite para declarar uma palavra profética sobre a sua e sobre a minha vida, porque nós recebemos isso também. Ele nos livrou da morte. Aquilo que estava morto acabou de ressuscitar. Aquilo que estava destruído acabou de receber a vida de Deus, amém? Tem mais uma coisa, Salmo 107, versículo 28 e 29, olha Deus falando de novo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Aleluia! As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Aleluia! Olha só, hoje a gente estava dando a última revisão aqui na palavra, e lá em Águas Claras, quando era mais ou menos umas 4 e pouco, rapaz, mas caiu uma chuva. Tempestade. Um negócio lá, e a janela, blá, 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 e o negócio lá. Deu 1 hora depois, Samir, estava um sol. A tempestade e foi passou. como se Deus estivesse falando assim, ó como é que Deus estivesse falando. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Amado, não importa qual é a tempestade na tua vida, não importa como está o barco nessa tempestade, o que importa é que Deus vai pegar essa tempestade e vai acalmar, e você vai passar com o seu barco no mar sereno, tranquilo, porque quem vai abaixar vai ser Deus, é Deus que vai fazer. E o que eu acho lindo é que essa última frase, que eles chegaram no lugar de destino.
Olha que coisa tremenda isso. Antes que eu e você fôssemos criaturas informes no ventre da nossa mãe, Deus escreveu os nossos dias, amém? Todo mundo já está sabendo isso de cor aqui na igreja. Deus tem um plano original, Ele escreveu todos os dias. E tinha lá, um porto seguro para eu chegar. Tem um alvo na minha vida. Tem um alvo na sua vida. Tem algo escrito e é para aquele lugar que você vai chegar. Mas às vezes, no meio do caminho, a gente muda o curso da nossa vida. E a gente mesmo se mete no meio de tempestades. Mas Deus nos trouxe nessa noite aqui para dizer: não importa se você mudou o curso da sua vida, não importa se você está no meio de uma tempestade, não importa se eu fiz ali, para você chegar ali, você está indo para lá. Deus hoje vai acalmar a tempestade e vai colocar de novo a nossa vida no prumo. E nós vamos chegar no lugar de destino. Deus não abre mão do plano que Ele tem na nossa vida. É o plano A, é aquele lugar que Deus preparou para a gente, é aquele porto seguro, é o destino certo. Não importa se você está completamente fora do curso, recebe aí no seu lugar. Você vai chegar em segurança no lugar de destino, naquele preparado pelo Senhor. E aquela âncora que o inimigo colocou no seu barco vai ser cortada hoje em nome de Jesus. E o nosso barco vai navegar de vento em popa a partir de hoje, porque Deus nos livrou da tribulação. Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Glorifica o nome do Senhor aí. Deus está te dando uma grande vitória nessa noite. 4 coisas Deus vai fazer por você. Aleluia. Na sua aflição, clamar ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Quando você fizer isso aí, Deus vai te conduzir por um caminho seguro a uma cidade habitada. Depois Ele vai te tirar das trevas e vai quebrar as correntes. Aleluia. Depois Ele vai enviar a palavra dEle, vai te curar e vai te livrar da morte. Amém. E no final Ele vai acalmar as tempestades e vai serenar as ondas. Deus não tem um plano B para a gente. Deus só tem um plano A. E se esse plano A dele, se a gente muitas das vezes frustra, Deus não faz um plano B. Amém. Deus faz um novo plano A. Amém. Porque Ele nos ama. E nessa noite o Espírito Santo está falando com vocês. Se você quiser clamar, vem aqui na frente.